Amém, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui com o projeto podcast da Igreja Presbiteriana de Cristalina, que foi prometido já. Então, hoje nós vamos começar o nosso projeto. Hoje é dia 10 de junho, como foi dito, e o tema nosso hoje é o cristão e o trabalho. O pastor Silvio está aqui. Boa tarde, pastor, tudo bem? Boa tarde, Fábio, tudo bem? Graça e paz, uma alegria, um prazer retornar aqui e com esse projeto tão esperado, né? Como você bem disse, prometido iniciar hoje e graças a Deus, pela graça de Deus, estamos cumprindo o prometido. E o nosso desejo, Fábio, é que os irmãos, ao ouvirem esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, sejam edificados, sejam abençoados, assim como nós temos sido no estudo, na leitura e no preparo do assunto, né? Amém, pastor, amém. Antes de nós conversarmos, a gente vai fazer aquele formato, pastor, de perguntas e respostas, porque a gente acha que é um formato interessante, né, mais didático e as pessoas vão entender melhor. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, mas antes de fazer essas perguntas, eu quero fazer uma pequena introdução falando sobre essa questão do cristão e o trabalho, porque se nós formos olhar bem, pastor, nós vamos ver o seguinte: nas mais diferentes culturas, a palavra trabalho está associada a peso, sacrifício e renúncia aos prazeres da vida. O conceito que muitas pessoas têm de trabalho, pastor, relaciona-se a algo difícil e cansativo, uma pesada obrigação, né? Essa é uma visão que muitas pessoas têm, mas também em contrapartida existe outra visão, que é aquela das pessoas que vivem para o trabalho. É aquele termo até americanizado, o americano é o workaholics, né? Exatamente, aquelas pessoas que são viciadas em trabalho, né? Elas trabalham dia e noite, não tem tempo para a família e tudo mais. Então, assim, nós sabemos muito bem que os exageros, os extremos são prejudiciais. Tá? Então eu quero começar fazendo essa primeira pergunta para o senhor, que diz o seguinte: tá? O trabalho foi uma punição por conta do pecado de Adão? Será que o trabalho tem a ver por uma punição vinda de Adão, pastor? O que o senhor me diz? Muito boa pergunta, Fábio. E interessante também, porque eu acredito que a não resposta, a falta de uma resposta a esta pergunta, ou uma resposta deturpada, né, diferente da que a Bíblia traz, é o motivo de muitos enxergarem o trabalho, como você bem colocou aí na introdução, como algo, como um fardo, como algo cansativo e que nunca gera prazer, ou o contrário disso também, aqueles que são viciados e têm o trabalho como única razão de suas vidas, e casos que a gente ouve, inclusive, de pessoas que quando perdem os seus trabalhos, suicidam, né? Tiram as suas próprias vidas. Então, essa pergunta ela é chave para a compreensão do que a Bíblia fala do trabalho, e a propósito, a Bíblia fala muito a respeito do trabalho. E respondendo de uma forma direta agora a sua pergunta, se o trabalho ele foi uma punição por conta do pecado de Adão, não. O trabalho ele existiu na vida do homem antes do pecado, antes da queda. Se você for ler sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, você vai ler lá que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Então aqui já há uma descrição de que o homem ele foi criado, colocado no jardim com uma finalidade de trabalhar. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 28, você vai ler que Deus os abençoou, homem e mulher, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós temos aqui uma ordem dada ao Senhor. O Senhor estava incumbindo o homem e a mulher, o ser humano criado, de responsabilidades. Ou seja, o trabalho já existia, já havia trabalho antes da queda. O que é que houve então depois da queda? O que houve depois da queda é que o homem passou a depender do trabalho
para comer. O que houve depois da queda é que esse trabalho ele não gerava apenas prazer, ele passou a ser árduo, ele derramava suor. Então, dentro ainda deste princípio de mandato por parte de Deus para que o homem cuidasse da natureza criada pelo próprio Deus, havia prazer e ainda existe prazer. Esse princípio ele ainda é válido até hoje. Ainda há um mandato sobre nós para que nós cuidemos e zelemos de tudo que foi criado. E isso implica, Fábio, numa coisa muito interessante que talvez nós, na correria do dia a dia, não pensemos quando, não refletimos quando falamos de trabalho. Esse princípio de um mandato, de uma incumbência dada por Deus ao homem sobre tudo que foi criado, para administrar e cuidar e zelar muito bem de tudo que foi criado, implica que todo empreendimento humano deve se dar em perfeita harmonia com os interesses de Deus revelados em sua palavra. Nós fomos feitos, criados, e já recebemos de cara uma incumbência, e esta incumbência, esta responsabilidade, ela é válida ainda hoje. Voltando aqui à pergunta, o pecado, ele não foi o trabalho, ele não foi uma consequência do pecado de Adão. O trabalho, ele já existiu. Como tudo depois do pecado foi manchado pelo pecado, o trabalho não foi diferente. Houve manchas, houve sequelas árduas, duras também nesse aspecto aí do trabalho. Que maravilha, pastor, maravilha. Ótima explanação. Isso então mostra pra gente que realmente trabalhar não é pecado. A gente tem que ter a medida certa e Deus na frente de todas as coisas. Exato, Fábio. E só antes de você fazer a próxima pergunta, Jesus, ele em uma palavra dita e registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 5, ele aponta para a origem do trabalho como sendo divina. Jesus fala assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém. E se nós olharmos para o trabalho da criação, nós vamos ver lá claramente que foi um trabalho exercido por Deus, tanto que ele instituiu um dia para descanso. Né? Então nós entendemos que o trabalho ele foi criado por Deus antes da queda original, antes do pecado de Adão. É verdade. E lá em Provérbios, o nosso querido Salomão ainda fala para o preguiçoso não tem vantagem nenhuma e não chega a lugar nenhum. E vai ter com a formiga preguiçoso. Exatamente. Então, na verdade, essa questão é muito interessante e eu acredito que ficou provado aí para nós pela palavra que os exageros ou os extremos são perigosos. Mas o trabalho é divino, foi dado por Deus. Pastor, a segunda pergunta, ela segue a mesma linha, mas ela dá uma guinada um pouco diferente. O trabalho é uma necessidade material ou uma necessidade intrínseca do homem? Como a gente pode responder isso e pensar sobre isso aí? Muito bom. Essa pergunta, ou a resposta a esta pergunta, ou melhor, a reflexão sobre essa pergunta esclarece para nós e demonstra o erro que aquelas pessoas que são, como até usamos o termo aqui americano, workaholic, viciadas em trabalho, cometem. Aquelas pessoas que têm o trabalho como o seu único meio de vida e de existir, assim como aqueles outros que encaram o trabalho apenas como algo pesado, algo cansativo, algo pesaroso, algo árduo e não sentem nenhum prazer, também cometem. Por que isso? Porque se você encara o trabalho apenas como um meio de sustento, apenas como uma fonte de renda, você está desconstruindo o que a Bíblia trata a respeito do trabalho. O trabalho, ele é sim uma necessidade intrínseca no homem. E por que a gente afirma isso, Fábio? O homem ele é dotado de dons e de talentos e de aptidões. Contudo, estas aptidões, estes dons e esses talentos, eles só podem ser vistos e aperfeiçoados se forem utilizados. Então, se não há oportunidade para que um dom, um talento, uma aptidão seja usado, seja utilizada,
não vai ter como este talento, este dom ser aperfeiçoado e não vai ter como ser mostrado este dom, este talento, essa aptidão. Enfim, creio que os irmãos conseguiram pegar a ideia do que eu estou querendo dizer. Há uma necessidade natural no homem de trabalhar. O apóstolo Paulo, ele em algumas de suas cartas orientando a igreja, em algumas de suas falas até diretas para Timóteo, ele fala muito em relação ao trabalho. Inclusive lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, você vai ver Paulo enobrecendo o trabalho e dizendo como o trabalho dignifica o homem. O apóstolo Paulo nos leva a uma reflexão do contraste que existe entre o preguiçoso e aquele que trabalha. Ele fala que o preguiçoso ele não traz nenhum proveito para a raça humana, ele não traz nenhum proveito para o seu próximo. Se nós entendermos isso, nós podemos concluir naturalmente que na medida em que um preguiçoso, aquele que não gosta de trabalhar, aquele que rejeita o trabalho, não traz nenhum proveito para a raça humana, para o próximo, é natural que aquele que trabalha traga proveitos para a raça humana, traga proveitos para o próximo, para aqueles que estão ao seu redor. Então, o trabalho, ele dignifica o homem. A Bíblia diz isso. Quando a Bíblia condena o preguiçoso, a Bíblia geralmente traz textos enaltecendo ou dignificando aquele que trabalha. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, aquele que trabalha é digno do salário. Aquele que trabalha, ele tem dignidade, ele pode comer. Já o preguiçoso, ele fala o contrário. Exato. Se ele não quer trabalhar, que não coma. Então, o trabalho, ele traz dignidade, ele dignifica o ser humano. E a gente precisa deixar claro uma questão aqui, Fábio, para que os nossos irmãos que estão sofrendo hoje com o desemprego não se deprimam ouvindo a gente. Há uma diferença muito grande entre preguiçoso e desempregado. Há uma diferença grande entre preguiçoso, aquele que não gosta e não quer trabalhar e quer viver à custa dos outros, e aquele que por algum motivo está impedido de exercer alguma atividade ou algum trabalho. Então é importante deixarmos claro isso. O trabalho é uma necessidade do homem. Ele dignifica o homem, ele é uma oportunidade para que o homem exerça os seus dons dados por Deus, os seus talentos, multiplique isso e abençoe outras pessoas. A resposta direta à sua pergunta é exatamente esta, Fábio. O trabalho ele não é apenas uma necessidade material ou uma fonte de renda. Ele é também uma forma de expressar essa necessidade intrínseca que o homem tem, né? Então ele também traz essa dignidade para o ser humano. Que coisa boa. E é tão intenso isso, porque se a gente for pensar, o texto que foi dito, o trabalho dignifica o homem, dignifica porque torna-o digno e o homem se sente digno também. Exato. Na verdade, a gente pode pensar nos dois lados, né? Como homens que somos, nós sabemos que quando estamos trabalhando, estamos produzindo, isso em todos os aspectos. Nós nos sentimos bem. Exatamente, Fábio. Né? Nós nos sentimos até recompensados. Isso. Tá? E essa questão aí da diferença do desempregado, do que está desempregado e do preguiçoso, é exatamente porque o preguiçoso, ele é até patológico. Exatamente. Se brincar, é aquela preguiça patológica de que não quer, não gosta, e quando é chamada, segunda-feira para essa pessoa é o pior dia da semana. Exato. Né? A gente pode analisar assim, mas que bom. O preguiçoso, ele comete, eu diria que a nível de erro, um erro tanto quanto agravante em relação ao que é viciado no trabalho. A atitude do que é viciado no trabalho e a atitude do que é preguiçoso deturpa a mensagem que a Bíblia nos traz em relação ao trabalho. Nós nos afastamos da essência divina que nós temos, que foi colocada em nós pelo próprio Deus, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus, o nosso Criador trabalhou, o Senhor Jesus Cristo trabalhou e nós devemos trabalhar também. Este é um meio também de glorificarmos a Deus. Então, tanto o preguiçoso quanto o que tem o trabalho como sua razão de existência, eles deturpam essa imagem bíblica do trabalho. Amém, amém. Pastor, não tem essa pergunta aqui não, é no nosso roteiro, mas eu poderia dizer que o trabalho é um dom de Deus. Exato. Não tem essa pergunta no nosso roteiro, mas a gente ia chegar a falar sobre isso.
E vamos falar sobre isso. O trabalho é um dom de Deus. A gente acredita na vocação. O Senhor capacitou. Se você olhar lá, desde a criação, desde as primeiras organizações, o Senhor sempre atribuiu a determinadas pessoas artes e talentos. Procura o fulano de tal que é da família tal que é especialista nisso. Isso. Procura fulano de tal, ciclano de tal que é especialista nisso. Verdade. Deus capacitou e sempre irá capacitar o ser humano a alguma coisa. Nós somos seres vocacionados. Ninguém foi criado por Deus para viver ao léu no mundo. Todos nós temos uma vocação. Agora, existem aqueles que, de cara e com a ajuda de alguns meios, conseguem descobrir logo qual é a sua vocação. Existem outros que batem em várias portas, em várias teclas, até descobrir qual é a sua vocação. Eu digo para vocês que estão me ouvindo, irmãos, a melhor maneira de o ser humano descobrir qual é a sua verdadeira vocação, e obviamente aqueles que ainda estão confusos, e aqui vai a dica para os que estão entrando agora no mercado de trabalho, adolescentes, etc. A melhor maneira de descobrir qual é a sua vocação é a palavra de Deus. Ele que te criou, Ele que te vocacionou. Então, por que não ir direto à fonte? Por que você não consultar a fonte diretamente? Mas como assim, pastor? Tem algum texto específico? Não. Mas você estudando a palavra de Deus, se aproximando do próprio Deus, certamente Ele vai trazer clareza à tua mente, ao teu entendimento, vai trazer paz ao teu coração e inclinar você para aquilo que é o teu dom, que é o teu talento. As próprias pessoas que estarão ao seu redor perceberão isso, testificarão isso e farão com que você sinta a direção da parte de Deus naquilo que é a sua vocação. Amém, amém. Vamos para a próxima pergunta, pastor. Já que o trabalho não deve ser visto apenas como uma fonte de renda, como mais podemos encarar o trabalho? Exato. Já até deixamos um pouco implícito aqui, né, essa resposta, mas falando aqui de uma forma muito direta, uma outra forma que nós podemos, e não só podemos, como devemos encarar o trabalho, é como uma forma de glorificar a Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. A nossa existência ela é para a glória de Deus. Tudo que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Se nós olharmos nas Escrituras, algumas instruções que o apóstolo Pedro traz para aqueles que são servos, que são empregados, que são trabalhadores, ele diz assim: faça como se estivessem fazendo para o Senhor. Obedeçam os seus patrões como se estivessem obedecendo ao Senhor. Faça como que em honra ao Senhor. Quando você, cristão, tem isso em mente, a coisa muda, o ambiente muda, o ânimo muda, a vontade de sair da cama de manhã para assumir mais um dia de trabalho muda. O seu sentimento quando você chega em casa cansado, ao invés de provocar uma sequência de murmurações, vai provocar uma sequência de agradecimentos, uma atitude de gratidão, porque você não faz apenas como meio de sustento, você não faz apenas para agradar o seu patrão ou quem quer que seja, você faz em honra ao Deus que te criou, ao teu Deus, ao Senhor Todo-Poderoso. E fazendo isso, tendo isso em mente, o trabalho ele também é um fator que traz contribuição para o progresso. Ele enriquece, ele ajuda uma sociedade a crescer, uma sociedade a enriquecer, a se fortalecer. Então nós percebemos quantos benefícios o trabalho ele pode trazer, além da questão do sustento. Além disso, é um meio também de você se relacionar com outras pessoas, que entra tudo dentro da primeira coisa que eu falei. Você trabalha para a glória de Deus, você reflete Deus na sua vida, no seu ambiente de trabalho, e você acaba pregando o evangelho, muitas vezes sem que precise abrir a sua boca. É verdade, pastor. Nós já até falamos um pouco sobre a questão do preguiçoso, né? Fazendo esse comparativo entre aquele que trabalha demais ou aquele que sabe a importância e a veia bíblica do trabalho, e aquele que é preguiçoso, patológico, ou preguiçoso por natureza e não quer trabalhar. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar com referência ao preguiçoso, biblicamente falando? Sim, o apóstolo Paulo ele fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, é muito claro o texto, no versículo 10,
ele diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. A Bíblia condena o preguiçoso. Na medida em que a Bíblia torna o trabalho um meio de dignificar o ser humano, o trabalhador, da mesma forma que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, ela diz agora que o preguiçoso não é digno nem sequer de comer. Aqueles que vivem à custa dos outros, eles não são dignos nem sequer de comer. Então, é importante entendermos isso. O vício ao trabalho não é qualidade, é defeito tanto quanto a preguiça. E ambos os extremos a Bíblia condena. Correto, pastor. Eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar. Eu acho que ela é pertinente ao assunto que a gente está tratando, porque nós somos servos de Deus, nós somos crentes, nós somos evangélicos, nós somos cristãos, mas nós estamos no mundo de trabalho, na maioria das vezes, um mundo que não conhece o Senhor. Como a gente deve se portar? A gente sabe que a Bíblia tem os conselhos adequados, certinho para a gente, mas eu gostaria que o senhor falasse para a gente como o cristão deve se portar no ambiente de trabalho, pensando assim, porque você está ali, você conhece a Deus, você conhece a sua palavra, você sabe, né, que a gente tem que fugir do pecado, a gente tem que andar de acordo com a palavra do Senhor, mas muitas vezes nós somos levados, por exemplo, aquela mentirinha institucional, aquela conversinha fiada dentro da empresa, aquilo que nós sabemos não é adequado. Como o servo de Deus, pensando em tudo isso aí que o senhor já disse, ele deve se portar no ambiente de trabalho? Excelente, Fábio. Excelente modo de nós encerrarmos o nosso bate-papo hoje. A premissa é: viva para a glória de Deus, trabalhe para a glória de Deus. Essa é a premissa. Você precisa ter isso em mente. Você está ali no seu posto de trabalho, seja ele o ideal que você sempre sonhou, ou seja ele o não ideal. Você almeja uma coisa diferente, mas por enquanto Deus te colocou aí nessa empresa, nesse ambiente de trabalho. Você deve ter isso em mente. Eu estou aqui para a glória de Deus. Isso deve moldar a tua conversa, isso deve moldar as tuas reações quando você recebe ordens dos seus superiores, isso deve moldar a tua, se você compactua ou não, com que brincadeiras você compactua, você participa no seu ambiente de trabalho, isso deve moldar todo o teu comportamento no trabalho. Nós vivemos em meio a um sistema corrupto. O sistema, e quando eu falo em sistema, eu estou falando de tudo aquilo que destoa das Escrituras, de tudo aquilo que é extra-bíblico, tudo aquilo que destoa das Escrituras, que a Bíblia chama de mundo, e a Bíblia nós podemos chamar aqui de sistema. Então nós vivemos em meio a um sistema corrupto, e esse sistema não nasceu hoje. Não é por causa do político A, político B, o partido A, o partido B. Esse sistema desde sempre ele existe. Há um conflito constante entre aqueles que são separados por Deus, santos, e aqueles que não são separados por Deus e que vivem submetidos a esse sistema. Então, por vezes, cristãos, vocês que estão me ouvindo, vocês serão submetidos a provas que custará, inclusive, o seu emprego. Ou você se submete àquela regra que é contra a Bíblia, ou você é demitido. E nós sabemos de histórias assim. Contudo, você deve permanecer fiel, acreditando e crendo naquele que te sustenta. Não é o emprego, não é o salário, é o Deus Criador dos céus e da terra. A melhor resposta para isso é: considere a premissa. Você trabalha para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Pastor, eu quero agradecer ao senhor pela presença, por essa palavra maravilhosa sobre trabalho, o cristão e o trabalho. Tá? Nós vimos que nós precisamos atentar para essas coisas de uma forma completa e absoluta. Tá? Agradecemos profundamente, pedimos que Deus o abençoe e abençoe as nossas vidas também e nos oriente. Tá? Que o Senhor Deus nos oriente a como fazermos, a como entender e colocar em prática todas essas questões do trabalho, tá? Principalmente no ambiente de trabalho. Porque em casa, igreja, a gente sabe que a gente se comporta muito bem ou nos comportamos teoricamente bem, mas no trabalho onde olhos que talvez
devessem nos ver, não nos veem, então às vezes a gente não se comporta tão bem assim. Nós agradecemos, eu acredito que a gente pode marcar o nosso próximo encontro daqui a umas 2 semanas, que seria mais ou menos ali por volta do dia 23 de junho, tá? A gente já deixa aí mais ou menos marcada essa data, a gente avisa direitinho os irmãos e os amigos aí, mas é exatamente essa data. Nesse início, nós vamos fazer assim com esse espaçamento de mais ou menos 15 dias de um para o outro, e depois, se for necessidade, a gente vai diminuindo, tá? Mas o objetivo nosso maior é glorificar a Deus, tá? E entender essas questões. Nós vamos seguir um roteiro, entender todas essas questões que a Bíblia fala e nos orienta com referência a vários assuntos, tá? Pastor, muito obrigado. Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra final aí, se despedindo dos irmãos, amém? Fábio, eu que agradeço. É sempre um privilégio poder compartilhar de verdades que são verdades absolutas, aquelas que o Senhor mesmo deixou registrado para nós. Então é com muita satisfação, em meio a dias em que, vivendo em meio a uma sociedade, e dias, né, que mentiras são espalhadas e em que verdades são relativizadas, nós conhecemos a verdade absoluta da palavra de Deus e que é um mapa para nós a respeito de tudo. Nosso desejo é que vocês sejam edificados com esse pequeno bate-papo, e se surgirem outras dúvidas, o Fábio disponibilizará aqui o meu contato, o contato dele, vocês podem entrar em contato conosco, teremos a maior satisfação e o prazer em ajudá-los a esclarecer qualquer que seja a dúvida e em pesquisar juntos, caso não saibamos a responder a sua pergunta diretamente. Que Deus muito abençoe, Fábio, que Deus te abençoe e abençoe cada um daqueles que estão nos ouvindo. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos o nosso podcast. Amém? Senhor nosso Deus, nós louvamos o nome do Senhor, te agradecemos por este momento, por essa oportunidade de tratarmos deste assunto. Pai, abençoa o teu filho, o pastor Silvio, a sua família, a sua esposa, a sua igreja, todos nós, aqueles irmãos que estão ouvindo esse podcast, ó Pai, que a tua palavra caia, Senhor Deus, como boa semente, Senhor, numa terra sedenta. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos por esta oportunidade e louvamos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até mais, irmãos. Fiquem com Deus.